A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, uma pequena meditação da palavra de Deus para nós nessa Páscoa. João capítulo 3, versículo 15 e 16. Coluna 2 para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Coluna 14, linha 14, linha 15, coluna 1, 15. 14, linha 14, coluna 2. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Linha 15, coluna 1, 15. Coluna 2 para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Linha 16, coluna 1, 16. Coluna 2 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Linha 17, coluna 1, 17. Coluna 2 porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, a Páscoa não é ovo de Páscoa, não é chocolate. É a crucificação de Cristo, né, o preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. João capítulo 19, versículo 30, né? Está consumado. A dívida está paga. E através, amados irmãos, da dívida está paga, Jesus ele pagou o alto preço por toda a humanidade. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse é o propósito do sacrifício perfeito de Cristo. Não é? É a salvação, é o perdão, é a paz. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Né? No primeiro dia da semana, no domingo, João capítulo 20, versículo 1 em diante. Maria estava chorando, e quando ela chega no primeiro dia da semana para ver o túmulo, ela encontra a pedra removida, um anjo à cabeceira e um anjo aos pés. E Jesus, ele não estava mais no túmulo, havia ressuscitado. Maria então pensando ser um jardineiro ali, e aí de repente Jesus manifesta a ela dizendo Maria, e ela reconhece a voz do Mestre, a voz do Salvador, a voz do Deus Todo-Poderoso que ressuscitou, que está vivo. E ela anuncia Jesus ressurreto. O capítulo 1 de Atos, do versículo 3, vai afirmar para nós que Jesus ressuscitado fica com eles mais 40 dias. Amados irmãos, há um mistério muito grande desse número 40, né? Moisés ficou 40 dias no monte. Quando desceu do monte, estava revestido da glória, do poder do Senhor. Elias foi sustentado por um alimento do Senhor, um pão, a água trazida por Deus, e caminhou 40 dias. Jesus, ele fica 40 dias no deserto, orando, jejuando, consagrando em prol das nossas vidas. E aqui a Bíblia vai relatar 40 dias, Jesus fica ensinando os discípulos. E ressurreto. Os discípulos de Jesus foram testemunhas oculares, ou seja, eles viram e ouviram Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos falar, o versículo 8 e 9 de Atos capítulo 1, Jesus dizendo, recebereis poder, quando for revestido do Espírito Santo, será minhas testemunhas. E o versículo 9 vai falar que ele se ascendeu ao céu. Aqui nós relatamos a ascensão de Cristo. Cristo sobe aos céus e se oculta sobre as nuvens. E ali aparece anjos dizendo aos discípulos, esse mesmo Jesus que subiu aos céus, ele vai voltar para buscar. Então a promessa aqui de salvação. Então Páscoa é isso, Páscoa é salvação. Páscoa é a ressurreição de Cristo. É a paz dada por Jesus. Não é ovo, não é chocolate, tudo isso é comércio, não é?
Então que nós venha confiar no poder desse Cristo ressurreto. Jesus não está na cruz. Não, não, não. A cruz é símbolo de maldição. Os romanos usavam essa forma de punição de uma forma mais terrível, mas Jesus que nós pregamos, Jesus que nós anunciamos, como Maria anunciou, como os discípulos posteriormente anunciaram, é um Jesus ressuscitado, é um Jesus que não está na cruz, ele está vivo. E pela fé nós podemos sentir, pela fé nós podemos glorificar ele, pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17 vai dizer que o justo viverá por fé. Foi isso que Martinho Lutero descobriu na palavra de Deus, essa maravilha da fé. Pela fé nós sentimos ele. Os discípulos foram testemunhas oculares, estiveram com Jesus. Viram, ouviram. Tomé, ele falou, não, se Jesus não aparecer aqui para mim, eu não creio. Jesus havia aparecido já aos discípulos, que estava trancado em casa com medo dos judeus. E de repente Jesus então aparece a Tomé também. E mostra as mãos, mostra o lado ali a Tomé. E Tomé então diz, Senhor meu e Deus meu. Então ele crê. Jesus diz a Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então é a nossa fé desse Jesus ressuscitado. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus continue falando.